Oi, gente, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. No vídeo de hoje eu quero comentar sobre coisas ou atitudes que a gente tem nas nossas vidas que pode trazer maldição pra gente e que pode impedir da gente viver certas bênçãos. A gente está fazendo aqui a leitura do livro de Josué. Eu quero convidar você a se juntar a mim, não só hoje, mas nos próximos dias, para a gente todo dia aprender um pouquinho. Já se inscreve no canal, ativa o sino aí para você não perder os vídeos. E se você não me conhece, eu sou a Jaque. Antes da gente seguir aqui com a nossa leitura, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir que o Senhor nos dê sabedoria. Fale comigo, fale com você, mostre para nós, né? Para mim, para você, de repente, objetos, situações, pessoas, enfim, atitudes que a gente muitas vezes possa, né, estar tendo em que estamos atraindo muito mais maldição na vida da gente do que realmente sermos uma bênção, sabe? Eu creio que o Senhor quer nos abençoar, eu creio que Deus tem vida nova, né? Transformação, mas muitas vezes a gente meio que se esquece que a gente falha e que a gente precisa assim acordar, a gente precisa ser desperto e se arrepender para que a gente não tenha maldição sobre nós. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor pedindo que o Senhor fale conosco, tem misericórdia. Te agradeço por esse dia que o Senhor nos deu, nos preparou. E eu peço que, Pai, fale conosco na Tua palavra, mostrando para nós onde possamos estar cometendo algum erro, onde estamos falhando, onde estamos errando. Nos ajude, Pai, para termos um coração transformado, um coração puro, um coração santo, um coração simples. Que o Senhor fale conosco, tire de nós todos os ídolos, tire de nós coisas assim que não são agradáveis ao Senhor, porque não queremos atrair nenhuma maldição, nem sermos objeto de maldição, nem nada assim, mas queremos ser um povo abençoado, um povo transformado e um povo que abençoa também. Senhor, fale com essa pessoa que está assistindo esse vídeo, essa família, abençoando-a em tudo que ela tem. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, palavra de Deus aqui então no livro de Josué, capítulo 7, a Bíblia diz assim para nós. Mas os israelitas cometeram uma transgressão no caso do anátema. Pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. De Jericó, Josué enviou alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. Ele lhes disse: Subi e espionai a terra. Os homens subiram e espionaram Ai. Eles voltaram a Josué e lhe disseram: Nem todo o povo deve subir. Subam apenas uns 2 ou 3 mil homens para destruir Ai. Não canses a todo o povo ali, porque há poucos habitantes. Assim subiram cerca de 3 mil homens do povo, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram cerca de 36 deles e, depois de persegui-los, desde a porta da cidade até Sebarim, derrotaram-nos na descida. Então o coração do povo se derreteu de medo e se tornou como água. Então Josué rasgou as vestes e prostrou-se com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e eles jogaram terra sobre a cabeça. E Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres morrer? Antes tivéssemos nos contentado em viver além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, depois que Israel retrocedeu diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouviram isso, e cercando-nos exterminarão da terra o nosso nome, e então, que farás pelo teu grande nome? Então o Senhor respondeu a Josué: Levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra? Israel pecou, eles quebraram a minha aliança que lhes ordenei, tomaram do anátema, furtaram-no e dissimuladamente esconderam-no entre as suas posses. Por isso os israelitas não puderam subsistir perante os seus inimigos. Retrocederam diante deles, porque se fizeram anátema. Se não destruirdes o anátema do meio de vós, não estarei mais convosco.
Levanta-te, santifica o povo e dize-lhes: santificai para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O anátema está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir diante dos teus inimigos enquanto não tirares do meio de ti o anátema. Amanhã tereis de vos aproximar segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor apontar se aproximará, família por família, a família que o Senhor apontar se aproximará, casa por casa, e a casa que o Senhor apontar se aproximará, homem por homem. E aquele que for encontrado com anátema será queimado no fogo, ele e tudo quanto tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué levantou-se de madrugada e fez Israel aproximar-se, segundo as suas tribos, e foi apontada por sorte a tribo de Judá. Ele fez a tribo de Judá aproximar-se e foi apontada a família dos Zeraitas. Fez a família dos Zeraitas aproximar-se. Homem por homem foi apontado Zabde. E fez a casa de Zabde aproximar-se, homem por homem foi apontado Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, confessando perante ele: declara-me agora o que fizeste, não escondas nada de mim. Acã respondeu a Josué: na verdade, pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Foi isso que eu fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, eu os cobicei e os tomei. Estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata está debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e tudo estava escondido na sua tenda e a prata estava debaixo da capa. Eles pegaram aquelas coisas no meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, descendente de Zerá, e a prata, a capa e a barra de ouro, e os filhos e as filhas dele, bem como seus bois, jumentos e ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E Josué perguntou-lhe: por que nos trouxeste desgraça? Hoje o Senhor trará desgraça a ti. E todo Israel apedrejou, eles os queimaram no fogo e os apedrejaram. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. E o Senhor se afastou do ardor da sua ira. Por isso, até hoje, aquele lugar chama-se Vale de Acor. Que triste, né, gente? A gente vendo aqui a história, como ela termina. Por causa de o pecado de uma pessoa, todo o povo foi considerado culpado, né? E toda uma família ali foi exterminada por haver uma quebra ali de aliança ali com Deus. Aqui a palavra ela fala sobre o pecado de Acã, e aqui dá para a gente pegar algumas lições bem interessantes assim para a gente refletir na nossa vida diária. A primeira coisa que a gente pode aprender aqui, gente, é que assim, se houver algo na nossa vida, algo na nossa casa, na nossa tenda, né, na nossa casa, que desagrada a Deus, a gente não consegue avançar. A gente pode fazer o que quiser, a gente pode fingir que o pecado não existe, mas a gente não consegue avançar. A gente vê ali que logo depois ali da vitória, né, da conquista de Jericó, que a gente pensava que estava todo mundo, uhul, né, super feliz, logo veio assim uma ladeira abaixo, né, porque Acã foi alguém que roubou ali algumas peças, né? Roubou o anátema e aquilo se tornou maldição ali no meio do povo. E é interessante que Josué não sabia disso. Josué não sabia disso. Se a gente pegar o texto, observe que assim, Josué manda o pessoal visitar, né? Espiar a terra de Ai. Eles vão, eles levam alguns milhares de homens ali, só que eles são perseguidos pelos poucos habitantes de Ai. A Bíblia fala aqui que Josué perdeu 36 homens ali nessa brincadeira. E isso fez com que ele se sentisse assim envergonhado. E aí ele fala assim: Senhor, o que que aconteceu? Por que o Senhor permitiu? Antes a gente tivesse ficado só ali no Jordão, estava tudo certo. E aí ele começa a falar com o Senhor e Deus, gente, aparece para ele e fala assim: por que que você tá assim? Por que que você tá assim? Olha o que que o Senhor fala para ele aqui, versículo 10. O Senhor respondeu a Josué: levanta-te, por que estás assim prostrado com o rosto em terra? Israel pecou. Então, assim, o Senhor olhou para Josué e falou: se levanta,
Por que que você tá assim? Tipo, isso não é culpa sua, mas Israel pecou. E aqui o Senhor dá uma instrução para ele, olha, Israel pecou, se vocês não tirarem, né, esse anátema, esse objeto, isso que trouxe maldição entre vocês, vocês não vão resistir, vocês não vão conseguir avançar. Tem que tirar. E aí, nesse procedimento todo, Acã, ele confessa, olha, eu fiz isso. Ele foi descoberto e confessou. Observe que assim, se dependesse dele, né, muitas vezes dele para ele confessar, ele não teria confessado. Mas Josué orou, Josué falou com Deus, Deus dá instrução para Josué, mostra o que fazer e aí Acã, ele é descoberto. E aí ele confessa o seu pecado. E aqui, gente, é um ponto que é interessante quando a gente fala sobre o que nos impede de avançar, né? Quando a gente não remove o que Deus manda remover, a gente não consegue avançar para conquistar o que Deus tem para nós. Aqui a palavra do Senhor estava sendo muito clara. Deus já tinha dado a letra assim muito claro. Se não tirar, vocês não vão vencer, vocês não vão conseguir avançar. Então, qual foi a solução? A solução naquele tempo, né? Toda a família de Acã, por mais que ele tivesse confessado, mas todo mundo pagou. Toda a família ali, infelizmente, foi exterminada na cultura daquele tempo, naquele contexto, né? Então é muito triste porque assim, por causa de o povo levou a culpa sobre si e a família pagou. E acho que isso dá para assim a gente ter um pouco de senso sobre ações que a gente tem, que muitas vezes no fundo a gente até sabe que está errado, mas a gente não se arrepende, a gente continua ali naquela prática de pecado, só que a gente pensa assim, mas eu tô praticando, eu que vou pagar por isso. Na verdade, não. Na verdade, gente, quem tá perto de você paga também. Você querendo ou não. Sabe? Às vezes a gente não quer que os nossos entes queridos sofram o que nós estamos sofrendo, mas eles sofrem por nossa causa. E é por isso que eu creio que esse capítulo aqui de 7 de Josué é um capítulo assim para abrir os nossos olhos, para nos despertar, para que a gente se arrependa dos nossos pecados, para que a gente veja na nossa vida, até nas nossas coisas, sabe, gente? Se a gente tem objetos, se a gente tem alguma coisa que a gente sabe que aquilo não agrada a Deus na nossa vida, na nossa casa, alguma coisa, um presente que você ganhou, alguma coisa que veio, entrou na sua vida e você acha estranho, você fala, meu Deus, isso aqui não, sabe, tipo, não tá batendo, não testifica no meu coração, remove, tira da sua vida, tira da sua casa, pecados, sabe, confessa, deixa para trás, avança, não espera acontecer de Deus usar alguém, um Josué da vida, para bater na sua porta e falar para você, olha, não esconda nada, o que você fez, sabe? Confessa, não espere o pior acontecer, porque quanto mais a gente espera, gente, quanto mais a gente fica postergando o confessar o nosso pecado, piores são as consequências, porque as pessoas que estão próximas a nós, elas vão pagar por isso. Então, eu acho que é uma lição para a gente aprender, é uma lição para a gente se despertar, sabe? Se corrigir e pedir que o Senhor fale para nós, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia no caminho eterno, assim como disse Davi ali nos Salmos, sabe? Então, essa história aqui de Acã é uma história para a gente aprender, mas é uma história do tipo, eu vou aprender para eu não me tornar igual, para eu não fazer igual, mas eu quero fazer diferente, porque eu não quero que recaia sobre mim consequências sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha comunidade, por minha causa, por coisas que eu fiz e que eu não confessei. Acã tinha roubado objetos, ele escondeu ali na tenda dele, só que aquilo que ele achou que fosse ficar escondido não teve jeito, né, gente? Que é como a própria Bíblia fala. Aquilo que está encoberto há de ser descoberto. Então Deus sempre vai trazer à tona, sempre vai trazer à luz, mesmo que a gente queira ou não esconder nossos pecados, com Deus não funciona. Deus sempre vai trazer à luz, porque o Senhor, Ele quer também o nosso bem, Ele quer que a gente tenha uma vida assim, abençoada, uma vida vitoriosa, sabe? E muitas vezes essa vitória a gente mesmo que impede. E a gente atrai maldição para nós, porque nós pecamos, não confessamos
e ficamos escondendo a sujeira debaixo do tapete. Só que com Deus isso não funciona, sabe? E assim, aqui a gente aprende que se a gente também até percebe, né, que às vezes não somos nós que cometemos uma falha, algo assim, mas a gente sente um ambiente estranho na nossa casa, né? Como Josué percebeu, ele perdeu homens e ele não entendeu por que ele perdeu aqueles homens na hora da vigilância, na hora de espiar a terra, né? Por que ele perdeu? Ele teve que orar, ele teve que falar com Deus e o Senhor revelou para ele o que estava acontecendo. O Senhor não revelou quem, né? O Senhor não revelou que foi Acã, mas o Senhor revelou que tinha coisa errada ali que tinha que tirar do meio do povo. E o Senhor deu a estratégia de como fazer para que essa pessoa viesse a aparecer. E assim Acã apareceu e confessou, e infelizmente as consequências sobre ele e a sua casa não foram boas. Então eu creio que isso serve de despertar para nós, né? E eu creio que o Senhor quer nos sarar, quer nos limpar, trazendo à nossa memória, à nossa consciência, aquilo que temos feito, aquilo que temos agido, que não tem sido bênção, mas que tem sido algo para atrair a ira de Deus, sabe, culpa, maldição sobre nós. Eu creio que o Senhor quer que a gente seja livre disso hoje, hoje. Então, seja o que você fez, confesse, deixa. A palavra do Senhor fala, né, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessa, deixa. Não atrai a maldição sobre si. Não tem objetos na sua casa que você sabe no fundo do seu coração que Deus não se agrada, sabe? Que aquilo tá te incomodando. Porque no fundo a gente sabe, gente, quando aquilo não é agradável a Deus. Se você tá buscando ao Senhor, se você tá caminhando com o Senhor, ou tem o mínimo de temor no seu coração, no fundo, você vai saber. Você nem precisa ser especialista de Bíblia, sabe? Mas se você tiver alguma coisinha que vai incomodar, que não vai testificar, você vai saber no fundo do coração. Então, deixa. Tira da sua vida, tira da sua casa, tira para não ser objeto de maldição sobre você e a sua família. Amém? Espero que Deus tenha te abençoado. Continue firme na sua leitura da Bíblia e não deixa de ler a palavra do Senhor, sabe? Fica firme cada vez mais. Nem tudo, né, gente? A gente, assim, talvez a gente não tenha as respostas agora. Tipo, Senhor, o que acontece, né? Senhor, qual é o objeto? O que está acontecendo aqui na minha vida, na minha casa? Mostra para mim. O Senhor vai mostrar. O Senhor vai mostrar e aí você vai ser direcionado pelo Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.